Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre tokenização do agro, RWA, securitização e tudo isso que envolve a tokenização no Brasil. Tá? Vamos falar sobre uma empresa que é a Vert, que estava lá no desafio do Real Digital, né? No Lift Challenge do Real Digital no ano passado, e que fez a tokenização do crédito agrícola obrigatório, né? E com as várias vantagens que a gente vai ver aí nesse processo. Mas falamos também sobre como é que está o mercado de tokenização hoje, como é que o regulador está evoluindo, RWA, qual o futuro, como ela vê o processo daqui 5 e 10 anos em termos de tokenização. Como a Vert, que é a empresa que ela tem, que já é hoje uma holding com várias licenças, vai atuar nesse mercado, está atuando e vai continuar atuando daqui a um tempo. Falando também nessa parte do regulador, uma conversa bem interessante sobre o que é melhor. É melhor ter um regulador que é mais um paizão, que fica protegendo o coitadinho do investidor, ou uma coisa mais faroeste, como a gente tem em DeFi, né? Como é que a gente lida com isso e qual que é o melhor aí em termos de educar a população para que a gente tenha a parte de investimento melhor, né? Aquela discussão do jogo do tigrinho, a gente colocou nele também. Jogo do tigrinho, por que vem jogo do tigrinho como sendo um investimento? A gente não deveria tirar essa sopa de letrinha que a gente tem no mercado financeiro e criar um jogo do tigrinho para ficar todo mundo mais fácil ali entender como é que esse mercado financeiro funciona, né? Então, é uma discussão muito aberta, muito ampla, com muitos assuntos nesse campo aí de blockchain, DLT, inovação, tokenização, RWA, tá? Para isso, eu trouxe aqui para vocês hoje a Vitória de Sá, que é cofundadora da Vert. Oi, Vitória, tudo bom? Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Vitória, eu tenho te acompanhado aí bastante coisa, vejo que você está fazendo bastante coisa aí na parte de tokenização, essa parte de blockchain, tem até o Leaf Challenge lá do Real Digital que vocês estavam também, que eu até vi a tua apresentação lá em Brasília quando foi, etc. Eu estava desde lá com essa na cabeça de te chamar aqui para a gente bater um papo sobre isso e ver como é que você está atuando e o que você está fazendo em relação a isso. Mas antes de tudo, Vitória, eu queria ouvir um pouquinho de você, quem é a Vitória, né? Como é que você surgiu nesse mundo de blockchain aí, como é que você foi a tua trajetória até chegar onde você está hoje na Vert? Boa. Bom, Vitória, né? Eu, na verdade, comecei aqui a minha jornada sendo advogado. Trabalhei em escritório de advocacia, cheguei à conclusão que não era para mim. Estudei na São Francisco e lá a veia do concurso é muito forte, né? Mas eu também já, logo de cara, cheguei à conclusão que não era para mim, porque embora eu seja uma boa aluna, eu não sou muito dos estudos de coisas que não me interessam. Então, eu já sabia que também esse não era o caminho. E daí acabei indo para o caminho de empreender, né? Então, comecei quase que recém-formada, fundei a Vert com outras duas sócias. E depois posso contar um pouco mais sobre isso, mas acho que isso mudou muito a minha jornada e me moldou muito no processo de inovação. Então, porque eu comecei muito cedo nessa parte de empreendedorismo, eu tive que me inovar muito dentro da Vert, né? No sentido de que eu passei por todas as áreas, eu fiz administrativo financeiro, eu fiz jurídico, eu fiz estruturação, eu fiz comercial e também eu fiz tecnologia, né? E em todas essas eu e eu acho que eu sempre vou ser essa pessoa que me vejo sempre como uma iniciante no processo. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade sempre de pensamento. Tem muita gente nesse mundo muito boa. Então, para mim, a inovação ela passa por. Tem um grande amigo meu que fala: Deus deu dois ouvidos e uma boca. Então, ela passa por ouvir muito e falar menos, né? Então, enfim, acho que essa é a minha jornada. Tá. Deixa eu te perguntar, explorando até um pouquinho mais isso daí, quando você fala, eu comecei a empreender, etc., você poderia ter indo para um caminho de empreendedorismo que não fosse blockchain, que não fosse Web3, vamos dizer assim, né? Tem milhões de caminhos de inovação. Como é que esse caminho de inovação, teu de tecnologia, te levou para esse caminho de Web3, blockchain, isso que a gente vai falar hoje? Eu
Bom, estou empreendendo de novo quase, né? Porque a Vert, ela tem 8 anos e a gente até basicamente 2022 nunca tinha ouvido falar em blockchain, ouvido falar muito longe da nossa realidade, eu diria. Então a gente se viu dentro do Leaf Challenge, foi nossa a primeira vez que a gente adentrou esse mundo, e a gente adentrou ele com um problema muito claro para resolver, e eu acho que isso tem muito a ver com inovação, que é tem que resolver um problema, senão melhor não fazer. Então, o blockchain ele entra nas nossas vidas para resolver um problema que é o problema do produtor rural, principalmente o médio e o pequeno. E isso foi uma coisa que a Vert sempre fez ao longo da sua vida inteira como empresa, né? Então, acho que já entrando um pouco no que foi o Lift, né? O Lift, a gente foi com uma ideia de melhorar o processo do crédito rural obrigatório hoje. Então, o que a gente tem mais ou menos, tá? Uma necessidade de custeio para médio e pequeno produtor rural de mais ou menos 230 bi de reais, tá? Dentro disso, mais ou menos, daí depende um pouco da região, a gente diz que metade, entre 30% e 50% desse valor é feito pelo crédito rural obrigatório. O restante vem de outras fontes. Essas outras fontes são ou bancos ou os próprios fornecedores, né? Em cima disso, a gente tem entre 2 e 3 bilhões, na média, tá? De reais de crédito rural obrigatório que está disponível, mas não é alocado. Então, o problema que a gente queria resolver é exatamente esse. A gente falou, pô, você tem uma demanda gigante de crédito e o crédito que você tem disponível ainda assim não é utilizado. E daí a gente entrou dentro do Leaf Challenge para resolver isso. Falar, vamos utilizar esses 3 bilhões aí que ficam parados nas instituições financeiras para a gente conseguir melhorar essa parte do financiamento. E daí, o que a gente achou interessante, né, da blockchain? O processo de, basicamente, 2 pontos, né? O processo de smart contracts, então a possibilidade de você automatizar alguns processos, e o conceito de delivery versus payment. Assim, isso foi o que a gente falou, pô, isso aqui a gente consegue aplicar muito bem para resolver esse problema. E acho que o Real Digital, né, na época, né, hoje Drex, tinha um componente interessante para a gente, que era justamente o componente de ser descentralizado, mas você ter as instituições financeiras envolvidas nesse processo. E por que isso era importante para a gente? Porque a gente queria fazer um marketplace entre produtores pequenos e médios e instituições financeiras, né? Então, hoje, você não tem esse ambiente em que você consegue colocar todo mundo no mesmo ambiente tecnológico para dar match dentro do crédito rural obrigatório. A gente falou, pô, para a gente isso é um win-win, porque o produtor rural vai ganhar, podendo até diminuir a sua taxa, porque você tem todas as instituições meio que concorrendo, e daí aqui a gente tem uma parte de análise de crédito interessante, então entender melhor quem é esse cara para ver como é que funciona o empréstimo, né? Ao mesmo tempo, você tem, do ponto de vista da instituição financeira, uma facilidade maior de trabalhar esse crédito rural obrigatório e conseguir sair. Por quê? Porque ele envolve diversas verificações. E para a instituição financeira, isso era também um problema que ela precisava resolver. Então, às vezes, ela não conseguia alocar tudo, não é porque ela não queria, é porque o processo era difícil, complexo e caro. Então, a gente veio muito para resolver isso e viu que componentes da tecnologia blockchain e do real digital conseguiam resolver essas dores. Então, acho que resumindo toda a parte de inovação de blockchain, a gente vê isso como uma ferramenta para a gente resolver problemas que a gente tem hoje no nosso mundo mesmo. Tá bom. E vocês fizeram esse piloto lá junto com esse Lift Challenge do Real Digital. Como é que foi o outcome? Como é que resultou? Foi bom? É isso mesmo? Ele trouxe esse resultado que você se propunha a trazer? Legal. Foi muito interessante. Então, a gente trabalhou com diversos parceiros, né? Além da Vert, a gente tinha a do Agro, que era um braço nosso, que era uma JV especializada no crédito rural.
A gente tinha a Oliver Wyman, que é uma consultoria, e tentava fazer um meio de campo ali entre negócios e tech, e a gente tinha do lado de tech a Digital Assets, que era responsável pela Canton Network. Então, hoje a gente tem essa relação com a Canton que veio do teste do Real Digital. E eu acho que, para fins de piloto e para fins de testar a tecnologia, a gente foi super bem sucedido, né? Porque a gente conseguiu desenvolver e realmente usar alguns pontos para construir esse ecossistema. Do ponto de vista de produção, nunca foi super a nossa intenção dar segmento, mas a gente ainda acha que tem... Bom, sempre tem vários jeitos de você resolver um problema, né? E um dos jeitos que o problema foi resolvido sem precisar de blockchain foi justamente uma modernização da forma que o crédito rural obrigatório funciona. Então, ficamos felizes que isso foi resolvido, mas acabou não virando produto. A gente achou que estava indo um pouco longe do que o que a gente faz como core, né? Que é a securitização. Então, acho que embora tenha atingido todos os objetivos que a gente queria, que era conhecer sobre blockchain, trabalhar com companhias que já usam mais essa tecnologia, né? E resolver o problema do crédito rural obrigatório, a gente foi bem sucedido. Tá bom. Outcome desse projeto. Então, assim, beleza, o projeto em si não foi para frente, etc., mas surgiu algum filhote dele, alguma coisa que você começou a desenvolver utilizando blockchain depois dele? Sim, então, hoje, o que a gente tem dentro, né? Basicamente, duas linhas diferentes. A primeira é tentar usar blockchain 100% da nossa esteira. Então, hoje, quando você olha a securitização, né, o que a gente está falando? A gente está falando que você tem um monte de recebível, exemplos de recebíveis. Duplicata, CCB, CPR, aquela sopa de letrinha toda, que são basicamente coisas que pessoas têm a receber ou que elas devem, né? E você junta tudo isso e emite um título que vai representar um pedacinho de cada um desses créditos, né? Então, o processo de securitização é esse. A gente está tentando fazer, nessa primeira linha, o processo inteiro em blockchain, ou seja, desde o surgimento do meu lastro, ou do meu recebível, até o pagamento para o investidor, tudo dentro da mesma esteira. Que a gente acha que isso é muito interessante e traz muita vantagem, né? Então, esse é o que a gente chama de Web3 puro aí. Uma segunda linha é o Web 2,5, né? Que é basicamente a gente trata ativos reais mesmo e tokeniza uma parte desses ativos. Então, aqui a gente está falando de, basicamente, você tem uma CCB que nasce off-chain, você inclui ela on-chain e daí tokeniza, ou mesmo você faz tudo off-chain e só tokeniza o último pedacinho, que seria o seu certificado de recebível ali, que é o fim da securitização só a partir do investidor. Então, a gente está trabalhando nessas duas, acho que, enfim, se você me perguntar o que me brilha os olhos, é tentar fazer tudo on-chain. Eu acho que o 2,5 deveria ser uma coisa super transitória aí para a gente realmente conseguir ter a vantagem da tecnologia, né? Sim, mas aí pegando até o teu background de jurídico, esse 3 hoje não é possível ainda, de certa forma, ou ele é? Tá. Bom, tem diversas visões em cima disso. Então, eu vou ser a melhor advogada possível a responder que depende. Como todo mundo. Boa. O que a gente tem hoje, né? Dentro da Vert, a gente já tem meio que todas as licenças possíveis e imagináveis. Então, a gente tem uma DTVM dentro de casa. A DTVM é quem faz a administração fiduciária, escrituração do estoque. Banco liquidante também, que é a parte do sistema de pagamentos, né? A gente tem a securitizadora, a gente tem uma gestora. Então, em cima disso, eu consigo fazer todas as funções dentro da blockchain usando todas as licenças. Então, é possível? É possível. Significa que você tem que ter um monte de licença, o que não é exatamente a intenção do futuro, né? Então, eu acho que hoje a securitização, ela é, na minha opinião, o melhor veículo regulado para a gente começar a atuar em cima disso.
embora a gente também tenha dentro da Vert, né, bastante FDIC, porque a gente trabalha com securitização de todas as formas possíveis, inclusive tokenização é uma dessas formas na nossa visão. A gente acha que o FDIC tem uma certa complexidade pela regulamentação e pelos players envolvidos, né? Então, enquanto, por exemplo, num fundo de investimento direto creditório, você tem que ter tanto o gestor quanto o administrador, e você tem que ter o custodiante, e você tem que ter o escriturador, e você tem que depositar as cotas, né? Quando a gente olha para a securitização e todos esses players, e você tem que ter o registro também, né? Esqueci de um. Então, assim, você tem basicamente 5 players aí, cada um separado, né? E eu acho que isso traz 2 desafios enormes. Primeiro você juntar todo mundo numa mesma rede descentralizada, com papéis automatizados, que cada um tem que fazer uma parte. E o segundo, que para mim talvez seja o pior, é a fragmentação da informação. Então, hoje, a principal dificuldade que eu vejo é como cada um faz um pedaço, você juntar tudo isso é um grande desafio. Né? E eu acho que vai contra o próprio princípio da aplicação da tecnologia, que seria você colocar tudo numa mesma cadeia, né? Então, a securitizadora, por outro lado, tem uma estrutura mais simples. Então, você pode ter, primeiro, ou um custodiante ou uma registradora, ou seja, você não tem que ter os dois. A securitizadora, ela faz tanto o papel do administrador fiduciário quanto do gestor. Você tem uma outra pessoa que os fundos não têm, que é o agente fiduciário, mas o papel dele é muito mais de supervisionar e organizar as assembleias, representar o investidor, do que efetivamente trabalhar em cima da operação, né? Diferente do administrador fiduciário, que tem que calcular a conta do fundo, tem toda a parte de despesas. Então, o que a gente vê hoje, né? Que o veículo da securitização, ele talvez seja o ente regulado que mais tem potencial para destravar isso. E eu acho que o que a gente vê é que a CVM também tem um pouco essa visão, né? Quando a gente viu os ofícios falando, isso aqui tem cara de securitização, deveria ter uma securitizadora aí no meio, eu acho que só corrobora o conceito. Agora, olhando para frente, você acha que esse modelo de securitizadora é o melhor quando a gente está olhando, tipo, indo agora Web 3.0, ou ele tem muita coisa, né, que ele precisaria melhorar ou implementar para facilitar? Eu acho que essa é uma pergunta, e eu queria aproveitar uma outra pergunta também, Vitória, que é assim, essa parte que você falou de vários agentes, né, com interconexão entre eles e dados, e alguns até com planejamento de Excel para cá e para lá, que a gente sabe que existe um pouco ainda, né? Então, assim, a blockchain ajuda muito nessa eficiência, também na hora que você coloca esse processo linear. Então, assim, a pergunta, então, a primeira é, a parte da securitização é o endgame, é essa regulamentação, é assim que vai ficar a parte da tokenização? E a segunda é como é que vai ser o papel desses agentes aqui à medida que você coloca tudo numa esteira de blockchain? Então, vamos lá. Eu acho que muito cedo para falar de endgame. Eu acho que a gente tem que amadurecer muito ainda. O que eu acho? Securitizadora tem boas coisas que a gente consegue reaproveitar. Então, o que ela faz muito bem? Ela trata muito bem de real world assets, então isso é uma coisa que me preocupa muito na tokenização hoje. No fim das coisas, as coisas estão vinculadas ao mundo real. Se você joga para um monte de investidor, eles vão fazer o quê? Um condomínio? Como é que alguém vai pegar e vai cobrar efetivamente? Eu acho que isso assim, serve muito mais para quando dá errado do que para quando dá certo. Quando dá certo, não tem o menor problema. Mas as coisas dão errado, é natural do mundo, né? Você tem que renegociar. Então, a gente pega, por exemplo, o próprio agronegócio. É um setor que esse ano, embora nos últimos 8 anos nunca teve nada, esse ano você teve condições climáticas que foram um desastre perfeito para a gente atrasar. Quem é que vai sentar, vai negociar, vai ver o que é melhor fazer, qual que é a coisa? Então, quando a gente fala de tokenização hoje, beleza, vamos tokenizar uma CPR, tudo bem. São 20 mil investidores diferentes ou 20 mil tokens. Como é que você vai organizar esses caras que hoje são credores diretos dessa CPR? Então,
A securitização está muito acostumada e faz isso bem. Acho que essa estrutura já funciona. O que eu acho que ela não faz bem, né? No papel tradicional. Ela não consegue fazer os smart contracts de uma forma que eu acho que é a mais adequada. Ou seja, a gente ainda tem um gap tecnológico hoje dentro da securitização muito forte. Então, e eu acho que não é só na securitização, né? É no TradFi como um todo, que é um planinho de Excel. Então, quando você fala que as coisas têm que ser padronizadas, quando você fala que as coisas têm que seguir uma automatização, quando você fala que tem que estruturar muito bem, porque é difícil voltar atrás, eu acho que a gente precisa de um amadurecimento no mercado. A gente, hoje, essas três coisas ainda faltam no nosso mundo tradicional. É muito criativo ainda, é muito ISO único. Então, isso eu acho que a gente precisa melhorar. Por isso que eu não sei te dizer se securitização é game. Se securitização conseguir juntar o TradFi com o DeFi e criar um padrão e uma automatização, eu concordo que é um endgame. Mas isso ainda tem que acontecer. Entendi. E esse ponto é importante porque, assim, à medida que você coloca em blockchain, você precisa de um processo padronizável, de certa forma imutável, né? Porque já está lá resolvido ou com baixíssima flexibilidade, vamos dizer assim, para não usar a palavra imutável, que acho que talvez tenha alguma flexibilidade aí. Mas os processos que a gente tem hoje não são assim. E aí teria que ainda ter um trabalho anterior nesse sentido do mercado se conscientizar e dos processos serem mais externos para a gente conseguir ir nisso daí. Como é que você está vendo agora, de modo geral, saindo uma visão, saindo, como eu falo, da árvore indo para a floresta um pouco agora, Vitória, essa parte de tokenização e RWA no Brasil? Então, assim, é um negócio que está todo mundo discutindo, é um negócio que tá ganhando tração, os reguladores, e aí um pouco da tua visão também, o Banco Central a gente sabe que está lá com o Drex, ele está bem ativo, a CVM demorou um pouquinho mais para pegar tração, mas parece que também está vindo, mas é minha opinião, eu queria ouvir a tua opinião. Como é que você está vendo o mercado em relação à tokenização e RWA e como é que você está vendo a aceitação ou a ajuda que os reguladores estão dando em relação a isso? Então, acho que até faltou uma parte da sua pergunta que eu não respondi, que são o papel dos agentes. Então, eu já vou juntar o papel dos agentes dentro dessa visão, que é o seguinte, hoje, o mercado de capitais como um todo, ele é bem diverso, e você tem níveis diferentes de maturidade. Então, existem players tradicionais que ainda estão muito atrás. A gente vê que não tem um conceito básico nem que é uma tecnologia, nem que é um DVP, assim. Então, eu ainda acho que a gente, como mercado, está amadurecendo, mas quando você olha os players tradicionais, você ainda tem um gap muito grande. Então, você tem pessoas muito mais evoluídas nesse conceito. Tem, por exemplo, a Ali, que tem um pouco de Oliveira Trust ali, né? Com certeza está mais evoluído do que uma, sei lá, Caixa Econômica Federal, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem ainda, ao mesmo tempo que Itaú está super à frente também, que também participa dentro dali. Então, dentro dos agentes, o que eu vejo? Eu vejo que todo mundo já ouviu falar, tem gente que não tem a menor ideia, tem gente que é contra, que acha que isso aqui é DeFi puro e vai servir para lavagem de dinheiro. E você tem a gente que está muito madura e já está trabalhando em cima disso. Então, dentro dos agentes, eu vejo esses três cenários. Eu acho que foi para o mainstream agora. Então, até juntando um pouco com o papel do regulador, o que a gente começou a ver no Leaf Challenge versus o que eu vejo hoje é outro mundo. Então, o que a gente vê é, por exemplo, a Ambima lançando lá a sua rede de inovação voltada para a Web3, né? A gente vê a CVM lidando, né, com token e se isso é valor imobiliário ou não, que é uma baita de uma discussão, acho que é talvez a grande discussão que a gente tem nos dias de hoje. A gente tem Banco Central dentro do Drex já colocando também o mercado de capitais na mesa. Então, eu acho que evoluiu muito, eu acho que
tá mainstream agora, não tem mais volta. Eu acho que quer queira, quer não, isso aqui vai mudar muito o mercado de capitais. Eu acho que vai mudar no sentido de você ter uma democratização muito intensa desse mercado. E daí, já entrando um pouco nos RWAs, eu acho que esse é o cuidado que a gente vai ter que ter. Então, quando você tem processos automatizados, smart contracts e a informação aberta, você vai ter muita gente, eu acho que uma grande liquidez. E daí a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa liquidez, como é que a gente está gastando esse dinheiro. Né? Então, o que eu acho que o mercado de capitais tradicional pode ensinar para a gente? Porque às vezes ele não é regulado à toa. Ele é regulado de alguns traumas. Então, eu acho que alguns desses traumas eles têm a ver muito com governança. Para quem que você está dando esse dinheiro? Por que você está dando esse dinheiro? Quem é esse cara? O que eu vou fazer se isso aqui der errado? Eu acho que tem que ter esse pensamento de, tá, e se der errado? O que tá on-chain, o que tá off-chain em cima disso? Não vai ter como colocar tudo on-chain. A gente vai segregar, vai deixar o pedaço que é garantido, 90% garantido on-chain, vai tirar os outros 10%. Então, onde eu acho que o RWA precisa ter atenção? Ele é real world. Significa que eles vivem no mundo que vivemos, que é um mundo em que as coisas não são uma contabilidade perfeita que nem o Bitcoin é, né? Então, acho que tem que ter essa humildade também da gente entender que a gente está entrando no mundo real e que ele é muito diferente de qualquer contabilidade perfeita minerada aí dentro do mundo digital. Tá bom. Deixa eu ouvir um pouquinho mais essa tua visão entre os agentes do Brasil. Vitória, eu tenho uma visão assim de que o Banco Central fez um trabalho muito grande aí de educação, né, ou de alerta aí para todo mundo dar uma olhada nisso, e que foi afetado basicamente o pessoal de banco, né? Então, bancos, querendo ou não, tiveram que estar lá, entrar no piloto, alguns foram meio que obrigados, de certa forma, até pelo tamanho deles, não sei. Mas, assim, de certa forma, o mercado bancário meio que realizou e fez o Banco Central vai puxar. Quando eu olho a indústria de fundos, eu não vejo essa informação, essa educação, essa necessidade eminente na parte de fundos. E quando a gente vai para outros setores, agro, setor imobiliário, acho que para mim é um degrau a mais ainda para baixo em relação à informação. É assim que você vê também ou não? Eu acho que até curioso isso que você falou, né? No marco legal da securitização, que é uma lei super jovem, ela é de 2022, quase que passou uma blockchain ali dentro. Pouca gente sabe disso, mas tinha uma emenda para incluir sistemas descentralizados dentro da securitização. Então, eu acho que esse pezinho da blockchain está há um certo tempo. Eu acho que a indústria de fundos é uma indústria muito diversa no sentido duplo, né? Ela tem muita gente, então existem muitas gestoras independentes hoje, cada uma com o seu grau de maturidade, cada uma com o seu tamanho. Eu acho que ela também é diversa no sentido de que você tem muitos ativos diferentes dentro da indústria de fundos. Então, a gente tem fundos imobiliários, fundos do agronegócio, fundos multimercado, fundos de renda fixa, fundos de ação, fundos de investimento em participações, fundos de criptomoedas. E eu acho que a gente também precisa entender que, por causa dessa diversidade de agentes, a gente vai ter que ver como é que a gente vai lidar e se é que faz sentido jogar tudo dentro dessa lógica de blockchain. Então, por que eu acho que é diferente? Porque quando você olha para bancos ou quando você olha o financeiro, muito mais fácil, são bem menos agentes lidando, não que eles não façam muitas coisas, mas olhando para a mesma coisa, que é, vamos olhar a real digital. Quando você fala, vamos olhar valor imobiliário, a gente nem sabe o que é valor imobiliário, como é que a gente vai olhar, né? Assim, e eu acho que tem que entender que essa é a maturidade que vivemos. A gente ainda está discutindo se é ou se não é. Então, eu acho que exigir um nível de maturidade
parecido com o que as instituições têm, é um pouco agressivo. Tá bom. Não, faz sentido. Olhando para frente agora um pouco, Vitória, olhando, sei lá, 5, 10 anos, assim, como é que você acha que esse ambiente vai se moldar? Né? Então, assim, acho que talvez o principal vetor que a gente consegue olhar na parte de inovação de blockchain hoje é o próprio Drex, né? Que eu imagino que em 5, 10 anos vai estar aí operacional. Mas como é que você vê essa alteração do mercado? Que vantagens ele vai trazer? Que novos modelos de negócio? Que reestruturação dos agentes? Como é que você vê esse mundo para frente? Eu já vi tanta coisa, Gustavo. Vou tentar contar alguns dos meus sonhos. Então, o que eu primeiro imagino? Eu vou falar primeiro dos 5 anos, depois eu vou para os 10. Daqui a 5 anos, eu tenho convicção que a gente vai conseguir fazer uma operação de securitização 100% automatizada, inclusive para o investidor lá fora. Então, parece uma coisa boba, mas eu acho que, se você olha o crédito privado brasileiro, a primeira mini revolução que ele passou, ele saiu de estar 100% em cima de grandes instituições financeiras para ter um papel do mercado de capitais. Então, essa foi a pequena revolução que a gente ainda, ainda tem muito espaço, principalmente quando se compara com os Estados Unidos. A segunda revolução que a gente tem que passar é trazer um investidor estrangeiro. Ele não investe em crédito no Brasil. Então, em 5 anos, eu quero ter essa missão. Eu quero automatizar o processo e eu quero trazer esse cara para cá, porque automatizando o processo, tendo uma visão melhor, tendo uma padronização, tendo um fluxo automatizado, a gente vai conseguir trazer esse cara para cá. Então, esses são os meus 5 anos. Né? Muito voltado para o crédito privado, que é a realidade que eu vi. Também não dá para imaginar muita coisa além disso. Quando a gente olha para 10 anos, daí eu acho que dá para sonhar maior. Eu acho que a gente pode até pensar que a própria moeda vai ser ressignificada. Porque se você entra num mundo em que a liquidez de tudo é enorme, talvez a moeda nem faça sentido e tudo vire colateralizado e você vai pagar com um pedacinho de alguma coisa e não mais com dinheiro. Então, eu acho que em 10 anos a gente vai ver uma liquidez tão grande no mercado que as coisas vão quase que virar moeda. E eu acho que isso talvez permita que a gente consiga desenvolver muito mais coisa para a humanidade do que a gente tem hoje. Porque, afinal, liquidez e crédito ela é uma alavanca de desenvolvimento. Né? Então, quando a gente... daí eu tenho um segundo sonho, que é tirar esse monte de recurso que vai para a BET e colocar esse recurso na economia real. Eu acho que a gente poderia ganhar muito como sociedade se a gente parasse de alocar dinheiro em tigre e alocasse dinheiro em produtos, mas que isso fosse uma experiência do usuário tão legal quanto um aviãozinho caindo. Né? Esse é o meu sonho, é conseguir bater o aviãozinho na experiência do usuário e a gente conseguir trazer essa liquidez e prosperidade para o mundo. Não, você comentou aí de bet, do jogo do Tigrinho, etc, né? Saiu um relatório recente da Ambima, né? Falando que o brasileiro investe mais em jogo do Tigrinho do que em bolsa, em investimentos mais tradicionais. E aí, sempre que eu leio esse tipo de coisa, fica aquela pergunta, mas será que é educação? Né? Será que é a educação que precisa... Sim, porque toda vez que a gente bate nisso daqui, fala assim, é educação financeira, né? Então, assim, é o que falta, o que precisa, etc. Tal. Mas eu sempre hoje me questiono se é isso mesmo ou se falta gente do mercado financeiro colocar esse sopa de letrinha, que nem você já comentou, numa carinha de jogo de tigrinho. Né? Então, assim, para ficar mais fácil. E aí, vindo de blockchain, até de DeFi, é um pouco isso, né? UX. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar, porque, assim, para quem não é letrado em mercado financeiro, vou investir em securitização, em debênture, em CCB, em FDIC, é uma sopa de letrinha que demora para o cara entender. Agora, se tiver lá um tigrinho, que ele vai comprar um tigrinho, por trás dele tem toda a parte do FDIC, de certa forma, resolveria uma gamificação nisso daqui. Como é que é a tua visão em relação a isso? A gente precisa de educação só é suficiente ou precisa de um trabalho do mercado financeiro também de melhorar esse UX? Eu acho que o mercado financeiro é muito pouco democrático.
E ele até gosta disso, né? Um certo status hoje, você... trabalha no mercado. Cria os spreads, as margens, tudo em volta. O Wall Street ainda existe, né? O lobo. Então, em vez de tigrinho, a gente tem o lobo. Então, eu acho que a gente precisa, sim, democratizar. Eu acho que, de novo, tem que ter cuidado em como democratizar isso, porque também não pode, né, dar errado, não pode ter muita fraude ou que isso queime os produtos. Mas eu acho que eu até estava brincando um dia que eu queria ter o bet bonds, né, que é cara de bet, mas na verdade você está investindo em bonds, que são títulos de dívida, né, americanos, ou enfim, qualquer outro título de dívida. E eu acho que a UX é um negócio muito importante. Não é só, claro, né? Educação financeira é super importante. A pessoa precisa entender que tigrinho não é investimento. Então, assim, primeira distinção, isso aqui não é um investimento, isso aqui é uma aposta, um cassino. Investimento é diferente. Então, sim, mas se a gente consegue democratizar ou jogar a mesma regra do jogo, eu acho que às vezes o mercado de capitais se acha muito superior ao resto das coisas. E no fim é dopamina, é cérebro, é behavioral. E, cara, esse é o jogo, é nisso que a gente vive. Então a gente ficar querendo dar murro em ponta de faca da realidade, eu acho que não vai levar a um lugar melhor. Então eu sou super pró UX, eu acho que usando a tecnologia a gente consegue olhar essa parte de suitability, ou seja, o que é apropriado para quem, muito melhor do que o que a gente faz hoje. Isso é um negócio muito ruim. E também um pouco de puxão de orelha que eu faço é o seguinte, mas a gente deixa os caras investirem em meme coin e fica fazendo um super processo mega complexo para o cara comprar, um bonde lá fora, vai comprar um AAA lá fora, pelo amor de Deus, entendeu? Não, deixa até te comentar um negócio, esse teu comentário vai bem indo com coisa que eu tenho pensado muito, Vitória, que eu era diretor de banco no Brasil há um tempo atrás, né? E eu sempre tinha a ideia da CVM como assim, coitadinho do investidor. A CVM, para citar um regulador, né, mas são todos. Coitadinho do investidor, ela tem que proteger o investidor, etc. Porque eu migrei para esse mundo de DeFi, não tem alguém que vai chamar coitadinho do investidor. Se fizer coisa errada, bal, já era, errou, etc. Se não tomar as precauções que você tem. E aí, a minha impressão que tem é que é o seguinte, dado que o jogo é esse, as pessoas buscam informações. Elas têm que ir atrás. Elas sabem que o jogo é esse que vai perder, que não vai ter. Agora, quando você tem um pai rico, vamos dizer assim, um pai que vai te ajudar e coisas, você relaxa. Então, assim, eu vou dar o exemplo do FGC. Tem vários amigos, aplica em qualquer banco menor ou pequeno, que você sabe que até o valor do FGC vai coisa. Então, é o que paga mais. Você nem vê quem é. Né? Então, assim, é um jeito de investir e funciona, porque você tem lá o pai que vai pegar o coitadinho do investidor e pegar pela mão. Hoje em dia eu tenho dúvidas em relação a qual que é o melhor sistema, se é o sistema do faroeste total, que é DeFi, então assim, cara, se vira, porque ninguém vai te ajudar se você coisa, aí você tem que se educar. Porque no outro sistema me parece que não funciona, porque as pessoas não vão atrás de educação por si só, porque já sabem que vai ter um cara que vai estar protegendo ela de qualquer jeito. Obviamente aqui eu estou falando os dois, eu gosto de fazer esses exercícios sempre dos dois extremos, né? E nem sempre a gente tem que ir por aí. Mas hoje eu cogito essa ideia de mais faroeste, porque eu acho que é interessante. E acho que é um pouco do que você comentou. Desenvolve um pouquinho, o que você acha sobre isso? Eu gosto, mas eu também não gosto, porque eu sou eu sou empaticó, né? É difícil. Então, eu acho que o faroeste ele te dá essa oportunidade de amadurecer, né, e ser responsável. Mas também, quando você olha a liquidez do mercado e você olha o quanto de spread você também consegue diminuir tendo uma boa governança, ou seja, o quanto de juros a menos você pode cobrar porque você tem um sistema mais confiável, você também tem que entrar na equação. Então, sinceramente, eu como trabalho com securitização, a gente trabalha muito com portfólio, né, com operações pulverizadas. Então, para mim, é aquilo, né? Um pouco de droga, um pouco de salada.
Você tem que ter um faroeste ali, mas põe, sei lá, 10%, não coloca 90%, né? Mas eu acho que tem que ter os dois, sim. Tá bom, tá bom. Então, a gente acabou falando um pouco da VET lá no começo, mas eu queria endereçar um pouquinho a VET. Que você falou que você já tem várias empresas reguladas dentro da VET, quase um conglomerado, vamos dizer, uma holding, vamos dizer assim, né, de coisas que conseguem prover várias soluções. Qual é o principal produto de vocês? O que vocês conseguem ajudar quem está aí querendo ou tokenizar ou utilizar blockchain de alguma forma? Eu sempre faço a analogia que está ficando um pouco cringe agora, mas eu sou o Tinder do mercado de capitais. Então, o que eu faço? Né? Eu dou um match entre quem precisa de dinheiro e quem quer dinheiro. É isso. E aí, além disso, eu sou um terapeuta de casal, porque eu tenho que gerir essa relação ao longo do tempo até ela morrer e todo mundo ser pago e viver feliz para sempre. Então, hoje, securitização é isso, e é isso que a VET faz. A VET sempre vai estar no meio do caminho entre investidores e devedores de qualquer coisa. Então, hoje a gente nasceu no agro, nasceu muito forte no agronegócio, foi para o imobiliário, fez tudo que é fintech e créditos financeiros. A gente tem uma parte de ESG também em cima disso. Então, a gente faz algumas operações com rótulos, né, ou com acompanhamentos de objetivos de desenvolvimento sustentável ou alguma coisa social. Então, tudo que é juntar devedor com investidor a gente trabalha muito com vários devedores, ou coisas que são realmente pulverizadas, né? Então, eu faço pouco que a gente chama de corporativo, que é um devedor só, uma análise que é muito mais a empresa, e eu olho muito mais macro, né? Assim, todo mundo, como é que isso aqui historicamente se comporta, todo mundo junto. Então, hoje a gente faz isso de diversas formas. As duas principais são via securitização usando uma securitizadora ou via fundos de investimento usando os FDICs. Mas, e daí em cima disso, eu presto todos os serviços possíveis da regulação, que é securitização, gestão, administração fiduciária, custódia, escrituração, banco liquidante, etc. Tá bom. A gente falou do mercado para frente, né, 5, 10 anos. Eu queria ver um pouco da tua visão do que é sucesso na VET daqui 5, 10 anos. O que ela vai estar, como é que ela vai estar incluída aí dentro dessa tua visão de futuro de mercado? Eu acho que dentro desse negócio da securitização, a gente tem coisas muito interessantes. A primeira delas é a seleção dos créditos. Então, o que compõe uma boa carteira para você selecionar ali e dar um match? Isso eu acho que tem muito espaço para evoluir ainda. Gostaria de evoluir nisso e na parte de controle mesmo da carteira, né? Então, nutrir com a maior quantidade de informação possível. Hein? Então, isso ajuda a seleção e ajuda no acompanhamento. Então, voltando àquele papo do spread, né? Quanto mais barata a minha operação for, mas mais segura ela for ao mesmo tempo, isso é muito bom. Então, é um negócio que a gente tem que buscar. Então, eu acho que a VET está olhando muito para isso. A gente quer trazer tecnologia o máximo possível para liberar tempo para fazer o pensar, né? Eu acho que tem coisas ainda, por exemplo, coisas que eu gosto muito, pensar nas modelagens de componibilidade de produtos. Então, voltando ao papo de trazer o investidor estrangeiro para cá. Pô, como é que a gente melhora o hedge? Como é que a gente garante que esse cara vai estar seguro para uma eventual flutuação cambial? Ou qual tipo de prêmio eu tenho que dar para ele? Será que faz sentido ter um seguro de crédito aqui, por exemplo? Então, e compondo esse Lego de produtos financeiros em um só, que seja o mais simples possível para o investidor e que a complexidade fique do nosso lado, é um negócio que eu quero cada vez mais desenvolver dentro da VET. E para isso eu acho que o real digital, blockchain, padronizações, etc., vai ser um meio muito, muito importante para isso. Eu também acho que a gente precisa... o negócio da VET é um negócio de risco operacional. Eu não tenho um risco financeiro, né?
Então, quanto menos risco operacional eu tiver, e eu acho que a tecnologia ela tem que servir para isso, eu também vou ficar muito feliz. Eu acho que, no fim, eu não tenho grandes sonhos, tá, Gustavo? Eu só quero fazer meu trabalho bem feito. Queria eu ter tanto pouco sonho que nem você tem, que você já falou de um monte de sonho aqui, depois você vai escutar de novo, você vai ver a quantidade de sonhos que você tem, a quantidade de ideias de para onde a gente está indo, que acho que é bem interessante esse rumo que você traçou aí, tanto para o mercado quanto para a Vert. Vitória, a gente chegou mais ou menos perto do tempo que a gente tem aqui. Eu queria te deixar agora um espaço para você deixar uma mensagem final e também onde eles continuam essa conversa contigo. Boa. Então, acho que minha mensagem final, Gustavo, é: vamos trabalhar junto como mercado para a gente realmente conseguir pegar o melhor da tecnologia. E isso passa por duas coisas: escutar e ter humildade. Acho que é muito importante a gente trabalhar junto para realmente mudar o mercado. Porque se cada um fizer o seu, a gente vai ter uma fragmentação que é um pouco das dores de hoje. Então, mensagem final. Para quem quiser falar comigo, me encontrar, estou na Vert, a Vert fica em São Paulo, mas a gente tem LinkedIn, tem meu e-mail aí, então acho que podemos deixar lá na descrição. Eu não sou muito boa com e-mails, mas eu sou muito boa com WhatsApp. Então, quem quiser mandar um alô também, sinta-se à vontade. E LinkedIn também, às vezes eu estou por lá. Tá bom. Depois você me passa todos esses contatos, eu deixo aqui na descrição também para o pessoal ir lá. Em geral, eu acabo deixando o LinkedIn, que acho que é uma forma bem eficiente aí de contactar, né? Quando a gente bem. tem. Então, assim, acho que é uma forma bem fácil e coisa. E eu queria finalmente, para finalizar aqui, te agradecer por ter separado esse tempo, por ter trazido todo esse conhecimento de quem está aí botando a mão na massa, né, no dia a dia, essa parte da organização e transformando esse mercado de securitização no Brasil, que acho que tem muita coisa que você está fazendo que vai trazer um monte de filhinhos aí bons para frente. Tá bom? Obrigado e parabéns. Imagina, obrigada, Gustavo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.